É jogo para subir a liderança no sábado contra o Figueirense, na Arena de Pernambuco. Claro que tem que falar é o torcedor, quem tem que falar é a imprensa. Os jogadores têm que respeitar o time do Figueirense, jogar como se fosse decisão de Copa do Mundo e conseguir vencer para praticamente garantir a sua classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, né, expectativa de um grande público na Arena, hein? E também expectativa de que o Santa possa divulgar mais uma parcial de venda de ingresso, tá? A gente está na expectativa de saber do torcedor do Santa que vai apoiar o time. Aliás, esse time do Santa que agora tem um protagonista, que é justamente o Everaldo, jogador que é torcedor do Santa Cruz e que hoje carrega esse time como sendo um dos jogadores principais do elenco do técnico Cristian Souza. Aliás, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Por que eu acho que esse jogo é o jogo da liderança do Santa, de assumir a liderança na Série C do Campeonato Brasileiro? Por quê? Eu vou explicar. O Santa é o terceiro colocado, galera. Quem lidera é a Inter de Limeira e tem o Brusque. Mas os dois têm jogos difíceis, como o Santa Cruz também tem um jogo difícil contra a equipe do Figueirense na Arena no próximo sábado. Ah, essa torcida do Santa, hein? Sai de baixo. Deixa eu só dizer que o jogo do Santa é no sábado à tarde, às 16 horas, desculpa, às 17 horas no sábado, contra a equipe do Figueirense na Arena de Pernambuco, 17 horas, portanto 5 da tarde, tá? A equipe do Brusque joga em casa contra o Ituano, no domingo às 18 horas, tá, galera? E o time da Inter de Limeira joga fora de casa contra a equipe do Guarani do Brinco de Ouro. Então, o Santa está na terceira colocação com 24 pontos, o Brusque também tem 24 pontos e a Inter de Limeira tem 25. Quer dizer, o Santa vencendo vai a 27 e aí poderá assumir a Série C do Campeonato Brasileiro, a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro, porque hoje eu acho que o Santa está numa crescente. Agora, os jogadores, tá? Precisa saber de uma coisa, tem que respeitar o time do Figueirense, cara. Não tem essa não. O Figueirense é um time também de tradição, um time de história no futebol e eu acho que nesse momento todo mundo tem que respeitar, né? Mas claro, respeitar e procurar jogar e vencer, que eu acho que isso é o que mais interessa. Muito bem, começando a semana, né? Ontem foi dia de decisão do Copa do Mundo. Ontem, inclusive, foi dia do futebol, tá, galera? Mas ontem foi decisão de Copa do Mundo e a Espanha eliminou e conquistou o título em cima da Argentina, né? Aliás, né, Los Hermanos amanheceram com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, porque a Argentina ficou com o vice-campeonato, né? Ficou na segunda colocação. E a Espanha foi a grande campeã, porque a Espanha realmente tem hoje um melhor futebol. E eu tenho falado aqui, a Espanha joga um futebol que por ela foi desenvolvida com relação à questão do tic-tac, né? Do toque de bola, já não está mais comigo, aquela coisa que envolve, porque uma das leis do futebol é o seguinte, quem tem a bola tem o jogo. E a gente, no Brasil, só vai voltar a ser protagonista na Copa do Mundo quando a gente voltar à essência do nosso futebol, que é o futebol moleque, é o futebol do chão batido, é o futebol de várzea, é descobrir o craque que tem identidade com o time, com a seleção, com a camisa, com o povo. Enquanto a gente tiver jogadores que nem sabem o que é a seleção brasileira e que não são protagonistas, na verdade, porque, obviamente, não tem o talento de grandes craques, né, do passado. Eu acho que o grande craque da seleção brasileira é Neymar, para mim não vejo outro. Mas enquanto também as escolinhas de futebol, os preparadores de craques, os garotos que trabalham com base, não deixar a liberdade do atleta, da individualidade, do talento, do drible, eu acho que a gente vai ser coadjuvante. E também quando a gente deixar de imitar o futebol europeu. Hoje a gente não joga o nosso futebol
e tenta imitar o europeu. Então, nem uma coisa nem outra. Ou a gente joga o que a gente sabe, o futebol que a gente sabe, ou a gente vai ficar sendo sempre coadjuvante, vai para a Copa só para passear e ser eliminado na segunda fase, na terceira fase da competição. A gente precisa mudar o nosso conceito e pensar grande. Pensar que nós somos pentacampeões. E detalhe é que, né, por ironia do destino, né, além de perder o título, obviamente, a seleção da Argentina, né, que hoje acha que pode rivalizar com o Brasil, nem perto, né? Então, Brasil 5 títulos, Argentina 3 títulos. E 3 títulos tem o rei do futebol, Pelé, que é realmente o melhor jogador de todos os tempos, o melhor jogador do mundo, carregou, né, esse legado do futebol, do talento. Tudo que se faz hoje do futebol, o Pelé já fez antes e fez com maestria. Pode pesquisar na internet aqui, tá? E Pelé, cara, é um jogador completo, tá? Claro, o Messi é um craque, um gênio, está entre os 10 melhores. Eu não considero que o Messi esteja entre os 3 melhores da história, tá? Não considero, mas considero entre os 10. E acho que, inclusive, o Maradona, tecnicamente, com futebol vistoso, é até melhor do que o Messi. O Messi ganhou uma Copa do Mundo, o Maradona também ganhou uma Copa do Mundo. Mas acho que a gente tem, né, Didi, Vavá, a gente tem Rivelino, a gente tem Garrincha, cara, nem se fala. Eu não vi jogar, mas tá aí os lances, né? E aí é discutir com as imagens, é discutir com os fatos. Não dá para você discutir. Agora, é claro, né? Cada um defende a sua história. Mas eu acho que tem que respeitar o Pelé, tá? Pelé é acima de todos. Bom, mas vamos falar aqui do Santa Cruz, porque o Santa Cruz joga no sábado, às 17 horas, contra a equipe do Figueirense, tá? E aí o Santa Cruz pode, inclusive, dormir líder, vencendo o jogo. E aí vai secar no domingo, às 16 horas, o Brusque, que joga contra o Ituano, e secar o time da Inter de Limeira, que joga contra o Guarani fora de casa, tá? O jogo do Brusque é em casa, na Arena Simon, contra o Ituano, e o jogo do Guarani, da Inter de Limeira é contra o Guarani do Brinco de Ouro. Então acredito que o Santa vencendo, dorme líder e pode terminar a rodada como líder. Bom, tem alguns pontos interessantes para a gente conversar. Primeiro é sobre o protagonismo do Everaldo. O Everaldo, que foi a maior contratação do Santa Cruz, o maior investimento do Santa, o jogador do nível, joga Série B, joga Série A, jogador que tem muita qualidade e tem bom passe, é um cara que dribla muito, é um cara que tem um X1 muito importante. E ele procurou agora ser esse cara do Santa, ser o cara que tem o protagonismo, é um cara que lidera o grupo, é um cara que faz essa bola chegar com qualidade no ataque, esse cara que passa, que dá assistência, que faz gol, é um cara que tem essa identidade do torcedor do Santa dentro de campo, porque é um torcedor do Santa que joga com a camisa tricolor. Isso ele já declarou e é fato, né? Que a família dele também é um jogador hoje que joga a Série B, se ele quiser, joga a Série A, deve ter proposta. Não sei se ele vai deixar, acho que não, né? Porque ele já tem uma qualidade de vida financeiramente falando, então acho que ele vai permanecer no Santa e aí subir com esse Santa para a Série B e quem sabe continuar no Santa, né? E aí é fato, né? Alguns jogadores que podem performar numa Série B, caso o Santa conquiste, e aí eu vou torcer para isso, que realmente as coisas possam acontecer e que o Everaldo, que hoje é o principal jogador, eu acho que ele, por exemplo, é o protagonista, mas você tem jogadores de qualidade, como o Ronald no ataque, né? Um cara que também dispensa comentário, mas hoje tem um Nilton, que também é muito parecido. Tem um cara que cresceu muito o futebol dele, que é o Favela. Para mim, o Pedro Favela hoje, ele incorpora o espírito de garra do time do Santa. O Gabriel Souza, o goleiro. A zaga do Santa, os 3 zagueiros. O Matheus Início cresceu muito. O Eurico e o William Alves. O William Alves tem uma identificação com esse time do Santa. Absurdo, galera. Absurdo. E é esse o time do Santa que vai conseguir primeiro se classificar para a próxima fase e depois brigar pelo acesso e pelo título. Acho que dá sim para o torcedor, tá? Deixa eu só dizer que o Santa Cruz postou nas suas redes sociais, e eu gosto até de olhar,
Bom, as meias entradas dos setores sul e leste já se esgotaram, tá, galera? Então, quer dizer, você corre aí para poder ir buscar seu ingresso. Deixa eu ver se tem uma parcial já aqui, porque geralmente eu dou um F5 aqui, mas nesse momento não. Então a gente fica aguardando a próxima parcial do Santa e com certeza eu acho que a gente vai ter 30 mil torcedores, tá, galera? Tem a semana inteira, começo de mês, o pessoal tá com uma graninha aí, então eu acho que vai dar para a gente colocar aí 30 mil pessoas, né? 30 mil torcedores na arena no sábado, 17 horas, para esse jogo da liderança do Santa na Série C do Campeonato Brasileiro, tá bom? Deixa eu pedir um like, um gostei, um joinha, diz onde você está assistindo, qual cidade, qual estado, qual país, conta uma historinha, claro, de como você começou a torcer, família, esse pai, mas participa aqui com a gente, é importante. E se inscreve, a gente está a caminho de 230 mil amigos e amigas, 30 mil inscritos, tá? Estamos com 228.300 já, mais ou menos. Então vamos caminhando aí para os 230 mil amigos e amigas aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. Excelente segunda-feira para todo mundo, excelente semana. Que Deus abençoe todos vocês. Grande abraço, valeu, tchau.